Olá, quarto ano, bom dia. Hoje vamos começar a unidade 9, que é Você em Cena, tá? Nessa unidade nós vamos conhecer um pouquinho sobre o texto teatral, que também é conhecido como texto dramático. Vocês observam logo aí na página 46 crianças brincando, né, com os familiares de mímica. E a mímica mesmo é um elemento muito importante no teatro. A mímica ajuda a desenvolver gestos, né, a expressão corporal também. E aí temos algumas perguntinhas para que vocês possam pensar em casa sobre o teatro, né? Você já assistiu uma peça de teatro? Qual? Né? Vamos refletir sobre isso. Já atuou em alguma apresentação teatral? Eu sei que alguns de vocês já atuaram, por exemplo, em teatros da escola, pelo menos, né? Qual é a diferença entre assistir a uma peça teatral e ver um filme? Aqui vocês precisam pensar que a maior diferença é como são feitas as duas coisas. O teatro é feito na hora, tem uma plateia, pessoas estão ali participando. Por exemplo, se der um erro, né, os atores eles precisam continuar a peça através daquilo, né? Eles precisam improvisar e continuar a peça. Já no filme não, é gravado, aí tem a possibilidade de fazer edição, é bem diferente, não tem a plateia também. Aqui, né, é uma sessão Vamos Brincar, onde vocês são orientados a brincarem de mímica. Podem fazer isso em casa, vai ser bem legal essa brincadeira em família. Mas as atividades começam então aqui pela página 48. Vamos lá então, vamos rever o que é um texto teatral. Vocês vão aprender ao longo dos nossos estudos, mas um texto teatral tem algumas características muito importantes. Ele apresenta os personagens, vocês vão observar isso através da primeira leitura aqui que nós vamos fazer. Os fatos vão acontecer em um cenário de cada vez e em determinado período de tempo também, tá? E nós temos rubricas. O que é isso? São as indicações cênicas. Por exemplo, partes da escrita do texto teatral, onde estão orientado como deve ser o cenário, a luz deve ser assim, abrem-se as cortinas. Também as rubricas, elas também indicam como os personagens devem se comportar, né, em relação ao público, em relação aos outros personagens de uma peça, e vocês vão entendendo isso de acordo com a leitura do texto. O teatro, ele não é um texto apenas para ser lido, ele também é um texto para ser encenado, e isso é muito legal. Vamos lá, aqui nós temos um trecho da peça A Megera Domada, de William Shakespeare. Vocês podem ler informações sobre esse autor aqui, ó, logo abaixo na página 48. Ele é bem famoso, já faleceu. E aqui nós temos um parágrafo de introdução que conta a história da peça. Logo abaixo nós temos os personagens. O nome de cada um deles está destacado em caixa alta, que são letras maiúsculas, e também em negrito. E aí aqui vocês observam também características desses personagens. Por exemplo, Catarina é a megera, é voluntariosa, estressada e irada. Petru, que é o domador, vem a Pádua para se casar com uma moça bem rica. Então tem algumas informações sobre cada personagem, tá bom? Continuando então, nós temos o segundo ato, que é a cena 1, a primeira cena da peça. E aqui nós já temos uma rubrica. Vocês vão observar também que as rubricas, geralmente elas vão estar dentro do texto teatral, mas destacadas de alguma forma, tá? Por exemplo, começamos aqui, ó, interior da mansão de Batista. Trânio vai para a frente do palco. Olha a indicação que a rubrica traz aqui ao personagem. Então, a pessoa que está representando o personagem Trânio deve ir para a frente do palco. Observe, então, como que a rubrica traz uma orientação de como o personagem também tem que se comportar, tá? E aí vocês vão observar que o texto teatral também é formado por diálogos, né? Observem aí que nós temos o nome do personagem e à frente do nome dele temos uma fala, é o que ele deve dizer. Dentro dessa fala nós também temos rubricas, por exemplo, ó, Trânio. Então aqui indica que Trânio é o personagem que vai falar. Para o público, isso é uma rubrica que está entre parênteses e caixa alta também, indicando que Trânio deve começar a fala direcionado para o público. E ele diria: estamos agora no interior da mansão de Batista Minola, onde vai acontecer o primeiro assalto entre domador e indomada. Mas antes, gritos de Bianca fora da cena. Então aqui, ó, uma outra rubrica. Uma mulher, né, que representa Bianca vai gritar, e esses gritos vão aparecer enquanto o Trânio está falando.
tá? Aí ele continua: teremos uma demonstração de inimizade fraternal. Então observem que essas falas, aliás, indicações cênicas dentro da fala também são rubricas, ok? E aí vocês precisam ler cada fala de cada personagem para entenderem então o texto. Depois farão a interpretação desse texto. E aí já pergunta aqui: a primeira parte do trecho tem como subtítulo a história da peça. Qual é a função dessa parte? Aqui então se trata daquele primeiro parágrafo lá, aquela introdução. Qual é a função? Vocês vão observar que é contextualizar o leitor a respeito dos fatos que serão narrados na peça. Então é apresentar, né, para o leitor os fatos que serão narrados durante a peça. Quem são os personagens da peça? Quais são todos os personagens? Vocês escreveram o nome de todos. Que personagens aparecem na cena apresentada? Então nós temos aí a primeira cena, que também se refere ao segundo ato. E nessa cena, nem todos os personagens aparecem, tá? Então vocês precisam identificar qual é a relação familiar dessas personagens. Então elas são o quê? Mãe, filha, irmãs, primas, tá bom? Dos personagens da peça, 2 são pretendentes e um é apaixonado por Bianca. Quem são eles? Então vocês precisam identificar, né, quem são os personagens da peça e qual é o apaixonado por Bianca também, tá? Vocês podem identificar. A cena apresentada é parte de qual ato da peça? Onde vocês encontrarão isso? Aqui, nessa informação, tá vendo? Por isso é importante analisar o texto. Continuando, nós temos aqui um quadrinho explicativo que diz o seguinte: as peças teatrais geralmente são divididas em atos, os quais são marcados pela mudança de cenário. Os atos, por sua vez, se dividem em cenas. Então, dependendo do ato, da cena, o cenário também se modifica. Às vezes tem uma cena que vai acontecer num jardim e a outra numa casa, e aí vai se modificando de acordo com o contexto da história. Aqui nós temos uma indicação que está presente no começo do segundo ato. Interior da mansão de Batista. Trânio vai para a frente do palco. Qual é a função desse trecho? Então aqui tem 2 funções diferentes, né? Porque tem 2 orientações diferentes. Primeiro, interior da mansão de Batista. A primeira frase indica onde deve ser o cenário. E a segunda frase orienta como o ator deve se comportar na cena. Onde se passa a cena que você leu? Então está aí dentro do contexto, está bem fácil essa. Aqui nós temos um quadrinho explicativo falando das rubricas também, que são instruções sobre como os atores devem agir e se relacionar com o cenário público. Geralmente essas informações aparecem destacadas no texto com uma letra diferente da usada nas falas dos personagens, assim o leitor consegue identificar cada parte do texto com facilidade. Vamos lá, como o leitor identifica que personagem está falando? Então, como nós leitores sabemos qual é o personagem que está falando naquele momento? Eu expliquei para vocês mais no início como é indicada cada fala. Vocês vão observar que em cada fala tem um nome do personagem em destaque, tá bom? Letra B. Como o leitor identifica o modo como os personagens se comportam na história? E aí eu expliquei para vocês também que isso acontece através das rubricas, porque são as orientações dadas aos atores, né, aos personagens, de como eles devem se comportar durante a história. O texto teatral conta uma história por meio do diálogo dos personagens, das indicações de cenário, que são as rubricas, e da forma como os atores devem agir em cena, que também são representadas pelas rubricas. Aqui nós temos algumas alternativas que contêm características do texto teatral. Vocês vão marcar todas as alternativas que vocês conseguirem identificar que fazem parte de um texto teatral, tá bom? Agora na página 52, na atividade 11, nós temos um trecho da peça e a palavra bafafá está em destaque. Aqui vocês precisam analisar o contexto, a situação da peça e as falas dos personagens e dizer o que significa a palavra em destaque, tá? Vocês podem também fazer uma pesquisa no dicionário ou entender o contexto e responder com as palavras de vocês, tá bom? A atividade 12 diz que Catarina e Bianca elas não têm uma relação muito amigável, muito harmoniosa, apesar de serem irmãs, né? Então, como vocês acham que elas deveriam se comportar? Vocês vão ler esse texto que está aqui na atividade 12 e vão pensar sobre essa questão. Aqui não há nada para ser respondido de forma escrita, tá bom? E aí nós passaremos para a seção Imagine Só, da página 53. Para cada situação descrita, vocês devem escolher um modo como agiriam, tá? De cabeça quente ou de cabeça fria.
Então, vocês vão destacar as respostas do material de apoio e colar elas em cada situação. Depois vão justificar a escolha de vocês nas linhas ao lado. No material de apoio, vocês observarão que tem essa página aqui com carinhas, né? Que indicam expressões de cabeça quente ou cabeça fria. As meninas podem utilizar, né, as carinhas femininas e os meninos as masculinas. De cabeça fria é aquela atitude que você toma com mais calma, com mais cautela, tranquilo. E agora de cabeça quente não, quando uma pessoa está nervosa, fora de controle, tá bom? E aí vocês utilizarão essas carinhas para colar aqui nessas bolinhas e vão analisar cada frase, né? Vamos lá, cada situação. Você está vendo seu desenho animado favorito e seu irmão mais novo muda de canal. Como você agiria? Agiria de cabeça quente ou de cabeça fria? Se você agir de cabeça quente, você vai colar a expressão ali que indica isso. Ou de cabeça fria, vai colar a carinha que indica cabeça fria. E aí você vai justificar a sua escolha, a sua alternativa aqui, tá bom? Nas linhas, justificando, explicando o porquê você agiria de cabeça quente ou o porquê agiria de cabeça fria, tá bom? E aí nós temos mais duas situações. A segunda é, você ganhou um animal de estimação e ficou responsável por limpar sua sujeira e sempre dar água e comida a ele. Então nessa situação você agiria de cabeça quente ou de cabeça fria. E por último, você está atrasado para ir à escola, mas fica preso no trânsito. Agiria de cabeça quente ou de cabeça fria. Se em alguma dessas alternativas aqui vocês escolherem uma opção de cabeça quente, agir de cabeça quente, aí vocês devem propor alternativas de comportamento diante dessas situações para que você esfrie a cabeça. Por exemplo, vamos imaginar que aqui na primeira situação, quando você estava vendo um desenho animado, seu irmão vem e troca de canal. E aí você age de cabeça quente, você escolheu essa opção. Então, qual sugestão você poderia propor para que você agisse de cabeça fria, tá bom? Então você só vai justificar ao final aqui, fazer essa última questão aqui, se você utilizar alguma situação aqui, a cabeça quente, né? A figurinha da cabeça quente, tá bom? E onde você pode justificar? Onde você pode trazer soluções de comportamento diante dessas situações? Se tiver um espaço aqui, né? Sobrar algum espaço aqui na linha, de repente, né? Vocês podem fazer aqui mesmo, ou pode ser no caderno, você só referenciar a página, podem escrever no caderno, tá bom? Então por hoje é só, nós finalizamos na página 53 da apostila. Um beijão e a gente se vê na próxima aula.